no ar. Olá, tudo bem, pessoal? Agora são 18 horas e 13 minutos, 18 horas e 13 minutos da sua tarde, noite já, né? De terça-feira, dia 10 de fevereiro. Um abraço, muito obrigado por estarmos juntos. O melhor do esporte está no ar, pelo primeiro tempo, a partir de agora pelo Facebook. Vamos destacar aqui o Campeonato Mato Grossense. As quartas de final começam a jogar nessa quarta-feira, teremos um jogo, e na quinta-feira o outro jogo, para definir os adversários de Luverdense e Misto, que já estão esperando seus adversários para a semifinal. O Campeonato Brasileiro, a terceira rodada, tem um jogo hoje. Flamengo joga na Bahia, né? Contra o Vitória. Vitória e Flamengo, hoje às 21 horas e 30 minutos de Brasília. E outras informações para vocês: futebol brasileiro em ritmo de negócios, né? O Internacional anunciando aí um pacote do Bahia, né? É isso aí, vamos falar daqui a pouquinho sobre as contratações do Internacional também. E o Palmeiras, que é o adversário do Inter na quinta-feira, no Beira-Rio, pela terceira rodada do Brasileirão, também anunciou aí uma grande contratação, e tá para anunciar mais uma aí, né? Enfim, é o esporte rolando aqui no primeiro tempo para vocês então. E hoje eu conto com a presença do professor Robson Garcia para falar de esporte. O professor Robson Garcia vai falar aqui também do tênis de mesa, da Luverde, das atividades, do que vem pela frente aí então. Tá legal? Vamos fazer o nosso intervalo comercial, Sandra. A gente volta em 2 minutos para ampliar essas e outras informações do esporte para vocês. Até já. Somos feitos de diferentes pessoas com o mesmo objetivo: construir um mundo melhor. É por isso que, nas assembleias, a gente conhece mais sobre a cooperativa, compartilha e decide juntos para construir uma sociedade mais próspera para todos. Participe das Assembleias 2026 do Sicredi. Acesse o site e saiba mais. Assembleias 2026. Transformação a gente faz junto. Vencemos as barreiras do tempo e nos firmamos em solos férteis de Mato Grosso graças à confiança do produtor rural. Com mais de 3 décadas de constante trabalho, a Agrobágio e suas filiais seguem focados na defesa de princípios éticos e em busca da satisfação de clientes e colaboradores. Brindamos as sementes que germinam desse trabalho, aos campos que se abriram e aos horizontes que ainda estão sendo explorados. Agrobágio John Deere, há mais de 30 anos a melhor companhia do produtor rural. Vale a pena saborear o que o dia tem de mais gostoso, viver cada momento, sempre um mundo novo. Vale a pena desfrutar tudo que faz bem, provar cada tempero e sempre mais além. Todo dia vale a pena, todo dia Del Moro. E você, todo dia é alegria. Del Moro, todo dia vale a pena. Qual é o seu esporte preferido? É o futebol? É o basquete? Ou é o tênis? Seja qual for, na JD Esportes você encontra o que precisa para sua prática esportiva. Tênis, confecções e acessórios esportivos das marcas mais consagradas do mercado. Há mais de 20 anos oferecendo artigos esportivos e de uso casual. JD Esportes, seu esporte, nossa paixão. Muito bem, gente, agora 18 horas e 17 minutos, 18 horas e 17 minutos, tarde, noite de terça-feira. Já anoiteceu aqui em Lucas do Rio Verde, né? Mas tem lugares aí pelo Brasil que é dia ainda, que tem sol. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, 6 horas o sol está alto, pessoal. O Rio Grande do Sul vai anoitecer, né, professor Robson? Lá por umas 9 da noite, né? Aí fica escuro, escurece mesmo. Mas tem sol alto ainda lá no sul nesse horário, e aqui nós já estamos com a noite, né? Já caiu a noite aqui no Mato Grosso, né? Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite, Zene. Boa noite, Sandra. Boa noite, pessoal que nos assiste em casa. É um prazer estar mais uma vez aqui no programa, podendo falar sobre esporte, né? E atualizar as informações do tênis de mesa,
dos eventos que a gente tem ao longo do ano de 2026, que são muitos eventos, e a gente já está se preparando para participar agora no mês de fevereiro da primeira etapa do estadual. Então, o tênis de mesa em fevereiro, vamos ver a primeira etapa do estadual em fevereiro, mas nós já estamos em fevereiro. Então, a programação da Federação de Tênis de Mesa, junto com a CBTM, a primeira etapa vai ser realizada em Cuiabá, nos dias 21 e 22 de fevereiro. Depois do carnaval? Já vai direto para a quadra, para as mesas, né? E esse ano são 5 etapas do estadual, a segunda etapa marcada para abril aqui em Lucas do Rio Verde. Então, no ano passado a gente fez uma etapa aqui, já sediou, foi um sucesso, né? Foi apontada aí como uma das melhores etapas já realizadas, estrutura muito boa que a gente disponibilizou, e esse ano a gente está novamente sediando uma etapa do estadual. Então, essa primeira etapa, professor, e deu tempo, vocês estão tendo tempo hábil suficiente para botar todo mundo em forma, treinar todo mundo, se preparar todo mundo para essa primeira etapa? Então, os treinos das escolinhas do Viva Lucas, eles retornam todos eles agora no dia 18, na quarta-feira. Após o carnaval, as escolinhas terão com seus treinos em todas as modalidades. E para a gente não ficar sem treinar, a gente voltou os treinos com os atletas que foram selecionados para essa primeira etapa. Então, faz 2 semanas que nós já estamos treinando, e claro que início de ano o pessoal volta às vezes fora de ritmo, parte física um pouco abaixo, né? Mas o calendário já tem essa etapa agora no início do ano e temos que participar, né? Para participar das etapas não é fácil, porque não é só ir jogar, ele tem as despesas. Então são muitas despesas no início do ano. Tem a anuidade que o clube tem que pagar, tem as taxas de filiação à CBTM, tem as taxas de jogo, e graças a Deus a gente tem todo o apoio do programa Viva Lucas, da Prefeitura, para estar participando, né? Para essa etapa nós estamos indo com 15 atletas que a gente selecionou, alguns em cada categoria, e estamos indo representar a Lucas do Rio Verde. Os 2 últimos anos a gente fez uma bela campanha, a gente foi vice-campeão geral de todo o estado do Mato Grosso em 2024 e 2025. A gente tem em torno de 8 a 10 associações que participam do estadual, e a gente está entre as melhores. É muito gratificante, valoriza o nosso trabalho. Com certeza, né? Então vocês estão trabalhando firme, treinando, se preparando, porque dia 21, 22 de fevereiro está aí, né? Termina o carnaval agora, sexta-feira já começa o carnaval. O carnaval, na verdade, no Brasil já começou, né? Já estão pulando, fazendo aquele auê, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo e na Bahia, né? São Paulo deu até briga, confusão de blocos, meu Deus, você parece um capeta solto no mundo, né, cara? Nunca vi coisa igual esse carnaval, né? Para mim não precisava existir carnaval. Se um dia eu for presidente da República, vocês podem ter certeza que eu vou acabar com o carnaval no Brasil, vou acabar. Querem fazer carnaval, vão lá no Uruguai, no Paraguai, no Chile, na Bolívia, sei lá onde. Não vai ter mais carnaval aqui. Eu também nem tão radical assim, né? Deixa o povo se divertir, né? O negócio é o seguinte, ó, tem um município aí do Brasil, não sei em que parte do Brasil aí, eu acho que era em São Paulo, Paraná, não sei onde. O prefeito foi para a mídia, para as redes sociais, deu uma entrevista e falou: aqui na minha cidade não vai ter carnaval, não vou gastar um pila com carnaval. Quem quer fazer carnaval, que bote a mão no bolso e gaste do seu dinheiro, da sua empresa, do seu bolso, do seu salário, e faça carnaval. Mas da prefeitura não vai sair um centavo para carnaval. Porque o dinheiro da prefeitura, o dinheiro público é para saúde, melhorias no município, segurança, educação, saúde, sei lá o que mais, sei lá o que mais, sei lá o que mais, né? Não é para carnaval. Aí tu vai dizer o que de um prefeito? Eu acho que a gente, Zene, que é mais experiente,
E o carnaval, ele tem os seus atrativos, mas assim, a gente frequentava clubes. Carnavais em clubes, né? Que era o que não sai mais hoje. Carnaval de salão que chamavam, né? Que era bancado pelo clube, contratava uma banda, o sócio ia lá, comprava os salgadinhos, bebida, fantasia, e não tinha o investimento que pode ser feito em outras áreas, né? Então, hoje praticamente acabou o carnaval em clube, né? Hoje não tem mais carnaval em clube, né? Praticamente eu não vejo falar em carnaval em clube, os carnaval de salão que falavam, né? Não tem mais, em parte nenhum no Brasil, é só nas ruas mesmo, né? E eu acho que esse prefeito, eu não tiro a razão dele, eu não me lembro o nome do prefeito, não me lembro qual a cidade. Eu sei que eu vi essa reportagem e vi esse prefeito falando em redes sociais, no Facebook, no Insta, e ele foi bem enfático ao dizer que na cidade dele, enquanto ele for prefeito, não vai ter carnaval. Quem quer fazer carnaval vai fazer com o seu próprio dinheiro. Você tem dinheiro para bancar um carnaval, contratar uma banda, fazer uma festa? Beleza, faça. Aluga um clube, um sítio, uma chácara. Deve ter conhecido a Banda Impacto. A Banda Impacto de Porto Alegre. Fazia Teresópolis Tênis Clube lá, tocava direto. Mas era num clube, né? Eu era sócio do Teresópolis Tênis Clube. Ali é outro Alegre. Padrão, né? Ali é outro nível. A Banda Impacto... Animou muitas festas lá. A Banda Impacto era fantástica, né? Era bandaço, era do tipo do Roupa Nova, assim, né? Naquela grandeza, assim, naquele nível de banda, né? Então, eu não tiro a razão desse prefeito, né? Mas daí vai o prefeito de outra cidade aqui dizer que não vai ter carnaval e não vai ter dinheiro público para carnaval para ver. Leva um pau que Deus o livre, né? Mas daí no outro dia, metade desse povo que foi lá pular carnaval até às 6 da manhã, beber que nem uns condenados, estão lá na fila do postinho de saúde, do PSF, precisando de atendimento. Aí quem está doente por doença que não tem nada a ver com o carnaval, às vezes não consegue uma ficha, não consegue ser atendido na hora que tinha que ser, do jeito que tinha que ser, porque os foliões de plantão estão lá na frente deles, né? Então é impressionante, né? Impressionante o carnaval. E depois reclamam da segurança, reclamam da iluminação, reclamam da coleta de lixo, reclamam da saúde, reclamam das estradas, reclamo não sei mais do que, mas quando chega o carnaval, né, se o prefeito não botar ali 500 mil, 1 milhão, 100 mil, 200 mil, 300 mil, tirar dos cofres públicos para fazer carnaval e para muita gente encher a cara de cachaça, esse prefeito não ganha mais eleição, esse prefeito ninguém vota mais nele, esse prefeito não presta. Infelizmente o povo tem uma visão e uma cabeça, parece que só tem água dentro, é um coco, né, cara? Mas tá bom. Mas enfim, voltando ao assunto, você pretende ir com quantos atletas para Cuiabá, professor? Nós, essa semana, estamos fazendo as inscrições, então, até devido a esses custos altos que tem no início do ano, a gente selecionou 15 atletas que irão representar a Lucas do Rio Verde nessa primeira etapa, e daí para a próxima etapa, que vai ser no mês de abril, aqui em Lucas, a gente já vai estar com um grupo completo para representar Lucas, aí uns 30, 35 atletas. A gente já chegou a participar de etapa com quase 50 atletas, devido, como eu falei, né, o apoio que a gente tem na Secretaria de Esporte, que nos dá o suporte para participar disso, né? Então a gente pretende, né, ao longo do ano de 2026, a gente tem 5 etapas do estadual que a gente deve participar. Temos 2 etapas da Copa do Brasil que a gente quer participar, já participou ano passado, e está se programando para ir para o Brasileiro, que é a principal competição que tem no tênis de mesa nacional, em dezembro, em Santa Catarina. Então, ao menos aí 8 eventos a gente pretende participar. Durante o ano. Né? Já aproveitando e fazer o convite para aqueles que querem conhecer o tênis de mesa, as crianças ali dos 8 anos até os adolescentes de 17 anos,
os treinos acontecem na escola Márcio Chabati, na segunda, quarta e sexta, no matutino e no vespertino. Quem tiver interesse em aprender, em praticar o tênis de mesa, vai ser muito bem-vindo. Nós vamos estar intensificando a divulgação, não tem custo algum, é só ir lá, procurar os professores, fazer sua inscrição e começar a treinar. Nós também temos a nossa associação de tênis de mesa, que funciona com o treinamento para os adultos. Nós temos um grupo de adulto que treina 2 a 3 vezes por semana no Rio Verde e às vezes na Márcio Chabati. Também fica aqui o convite, quem tiver interesse pode estar me procurando aí durante a semana, entrando em contato comigo para começar a treinar. O tênis de mesa é bem fácil, tá treinando para qualquer idade, para qualquer nível técnico. Nós temos também os Paralímpicos, então se tem alguém que não treina porque eu tenho algum problema físico, algum tipo de deficiência, eu posso estar participando do tênis de mesa e quando tem as competições ele joga na classe dele, é dividido na classe paralímpica que esse atleta pode estar representando o Lucas. Legal. Bom, saindo do tênis de mesa para o futebol, vamos falar um pouquinho da Lu Verde, da escola Lu Verde, já voltou as atividades, como é que está? Então, também estamos a toda. Nós retornamos o treino no dia 3, na semana passada, hoje estamos completando uma semana e graças a Deus o retorno foi muito grande. A gente já tem mais ou menos uns 100 alunos que retornaram ou ingressaram, porque a gente teve aí bastante procura de alunos novos querendo entrar na escolinha, né? Então a gente retornou o treino faz uma semana e graças a Deus o retorno foi muito bom, né? A gente, devido aos resultados que a gente sempre tem, ao trabalho que é desenvolvido, às competições, a Copa Binotti, a Martinello, aqui no município que a gente participa, sempre a gente tem uma boa procura durante essas competições, porque o pessoal vê a nossa escolinha jogando, a organização, os resultados, e a gente fica contente, né? A escolinha que a gente iniciou os trabalhos em 2018, então estamos no 8º ano da escolinha, e a gente só tem a agradecer aí o espaço que vocês nos dão aqui para divulgar ela, também a parceria com o professor Fiore, que deu muito certo. Então, aqueles alunos que ainda não conhecem, os pais que querem conhecer a escolinha, a gente funciona de segunda a sábado, no matutino e no vespertino. Crianças a partir dos 3 anos já são atendidas, a turminha Baby, que são as sextas-feiras no final da tarde, e até os 14 anos. Então esse ano nós estamos atendendo até quem nasceu no ano de 2012, masculino e feminino. Então se alguém tiver interesse em colocar o filho ou a filha lá na escolinha, pode levar para fazer uma aula experimental, para ver se gosta, se acha legal, se gosta do trabalho dos professores, né? Nosso ambiente de trabalho lá vai ser muito bem recebido, independente do nível técnico, né? A gente sempre salienta isso. Nossa escolinha atende crianças que estão iniciando, crianças que de repente nunca jogaram e crianças que têm um bom nível técnico. E conforme o seu nível, hoje a gente tem 8 turmas diferentes. Então, conforme o nível técnico, a gente vai encaixar num desses horários. E competições, além das locais aqui, que nem você citou aí, a Copa Martinello, a Copa Binotti, enfim, e aquelas competições regionais, a Copa Trairão lá em Alta Floresta, em Colíder, aí tem aquela Gol Camp que vocês participaram já há 2 anos em Goiânia. Está no calendário de vocês novamente essas competições? Então, por enquanto a gente teve o convite para jogar uma competição em Sinop, agora em março, e uma competição em Diamantino, né? Então a gente está dando uma verificada na questão da logística, né? Valor de inscrição, que data que vai ser, local para ficar, e aí nós estamos nos organizando, né? Como o professor Fiore também ele é responsável pelas seleções do Viva Lucas, muitas vezes a gente também precisa adequar o calendário, ver se ele não está participando numa mesma data
com as seleções. Já não choca datas, né, então a os gente, eventos, né? ele visualiza lá as competições que a Secretaria de Esporte vai ir, vai dar preferência às categorias que tem lá, e aí conforme for, a gente, se não bater a data, a gente vai com os alunos da nossa escolinha, pelo menos em Sinop já está confirmado. Esse ano ainda não confirmamos a participação no Gold Cup, né? Porque o Gold Cup ele tem um custo bem elevado. Então, assim, para ir todo ano para lá, não é todo mundo que tem um poder aquisitivo para pagar, mesmo que consiga patrocínios, faça rifa, faça alguma coisa para arrecadar dinheiro. O custo é em torno de R$ 3.500 por aluno. Então é um custo que não é barato. Então, para todo ano estar indo lá, tem que ser bem organizado para não ficar no meio do caminho, vamos dizer assim, né? Se planejou, aí tem só meia dúzia de aluno, também não dá para ir com atletas com nível técnico muito fraco, porque lá é uma competição internacional. Então os principais clubes do Brasil estão lá, vem clube do exterior. Então para tu ir com uma equipe, vamos dizer assim, mais para participar também, fica complicado, né? Tem que ir representar bem a escolinha, o município. O estado, isso. Então, o professor Fiore, o ano passado com o Viva Lucas, ele garantiu a vaga na Taça Brasil, da categoria 2013, né? Aí esse ano quem vai é o 14. E pela prefeitura ele deve estar organizando as equipes dele para participar dessa competição. Muito bem, gente. 18h35 aí o nosso bate-papo legal aqui com o professor Robson Garcia, da Secretaria Municipal de Esportes, do projeto Viva Lucas, falando sobre as atividades que já voltaram ao trabalho normal, aí tanto na Associação do Tênis de Mesa, como também a Escolinha Luverde, aqui de Lucas do Rio Verde, né? Vamos aproveitar aqui a vinda do professor para a gente falar aí de esportes no geral. Sandra, tem alguma informação, algum recadinho aí? Só saiu as datas e horário do gauchão. Depois aí eu falo. Então vamos falar de gauchão agora, Sandra. Primeiro vou falar o seguinte, ó. Ontem à noite nós tivemos o último jogo das quartas de final do Campeonato Gaúcho. Na sexta o Grêmio jogou, eliminou o Novo Hamburgo, né? 1-0. Aquele fraco 1-0 do Grêmio lá, gol de pênalti. Tá todo mundo apavorado com o Grêmio, porque não faz um bom Campeonato Gaúcho. O Luiz Castro ainda não conseguiu dar uma cara pro time, não conseguiu definir assim, mais ou menos um padrão de jogo, sei lá, tá sofrendo, e não dá para dizer que ele não conhece o futebol brasileiro, que ele não conhece não sei o quê, porque ele trabalhou no Botafogo, fez uma grande campanha no Botafogo, deixou o Botafogo na época líder do Campeonato Brasileiro, resolveu de ir embora, foi lá treinar o time do Cristiano Ronaldo na época, né? Depois foi demitido também de lá, enfim, e acabou agora parando no Grêmio, voltando para o Brasil e parando no Rio Grande do Sul treinar o Grêmio. Dá para admitir que ele fale que ele não conhece o futebol gaúcho? Dá. Que ele não conhece os times do interior do Rio Grande do Sul? Dá. Mas ele conhece Inter, conhece Grêmio, jogou contra Inter e Grêmio, jogou no Beira-Rio, jogou na Arena do Grêmio contra os gaúchos, então não dá para dizer que ele é um estranho no ninho, né? E ele chegou, não conseguiu até agora botar a cara dele no time do Grêmio. O Grêmio vem sofrendo um começo de gauchão muito sofrido por parte do Grêmio, tendo dificuldades, tanto é que perdeu para o São José em casa, com o time considerado, para o momento, o que tinha de melhor, né? Todo mundo sabe que o Grêmio perdeu em casa para o time do São José, que foi eliminado ontem pelo Juventude, e perdeu o Grenal de 4-1, né? E não 4-2, e não consegue fazer um bom campeonato, né? E agora passou para a semifinal pelo vão dos dedos, né? Porque ganhou de 1-0 num gol de pênalti, e não faz um bom gauchão. O Grêmio não está bem.
Aí no domingo o Internacional fez 3-1 no São Luís de Juí, que era natural, né? O Inter ganhar, porque o Inter jogou, na verdade o Inter jogou com um time alternativo, um time de meninos, e considerado titular só o Bernabé, né? Ganhou bem. O Inter faz um bom Campeonato Gaúcho, diferente do Grêmio. O Inter também está com um time misto. O Inter botou em 2 jogos o time principal, que foi contra o Grêmio, o Grenal, e o outro jogo, se não estou enganado, Santa Maria? foi contra o Inter Santa Maria, eu acho, né? Fora disso, o Inter também está jogando com uma base, com molecada sub-20. Mas encaixou melhor o trabalho do Pesolano, que também é um treinador que chegou esse ano, chegou em janeiro também, junto com o Luiz Castro no Grêmio. Então, o Inter faz um campeonato melhor. Isso não significa dizer que o Inter vai ser campeão gaúcho, né, professor? Mas faz um trabalho melhor. Eu acompanho muitos times gaúchos, né? Então, o Grêmio, na verdade, fez uma partida boa esse ano, que foi o jogo contra o Botafogo. Mesmo assim, o primeiro tempo não foi tão bom. O segundo tempo fez uma ótima partida, estava perdendo de 2-1, virou para 4-2 o jogo, depois 5-2. E, na verdade, o Campeonato Gaúcho ele é muito rápido, né? Muito curto. Então, às vezes, se não conseguir se preparar rápido... Tu assistiu o jogo ontem, Zé? Não? Assisti o jogo do Juventude ontem. O que acontece, professor? Eu entendo assim que o cliente falou que o Campeonato Gaúcho é um campeonato curto. Todos os estaduais esse ano vão ser curtos, né? São 11 datas, tem uns campeonatos aí que então vão ter umas 3 datas a mais, vão até 14, 15 datas. E tem muitos campos ruins nesses interiorzão do Brasil lá fora, e muito campo ruim, que lá no sul a gente chama de potreiro. E lá no Rio Grande do Sul, olha, eu vi jogos no campo do Inter SM em Santa Maria, ruim aquele gramado. O campo do Guarani de Bagé, horrível, né? Tem mais um campo 2 lá que não tem possibilidade de jogar futebol. O campo do Avenida de Santa Cruz do Sul. O que é aquilo, gente? Rio Grande também tem uns campos já... Aquilo não é campo de futebol, aquilo lá nem para várzea serve. E estão jogando o Campeonato Gaúcho. Aí problema de iluminação nos estádios do interior. Cara, é impressionante, né, cara? É impressionante. E aí, campos pequenos, apertados, a torcida fica em cima quase da linha de escanteio. E não é fácil jogar com esses caras, né? Então, a campanha do Grêmio talvez se deve um pouco a isso também, dessas dificuldades. E também chegando o jogador e aquela história toda, né? Mas enfim, o Inter passou mais folgado, faz uma campanha melhor, mas não significa nada isso, né? O Grêmio passou também, sofrido, mas passou. Aí ontem tivemos, o Inter eliminou São Luís, o Grêmio Novo Hamburgo, e o Ipiranga de Erechim eliminou o Caxias. Caxias, campanha terrível. Terrível. Que campanha horrível. O campo do Caxias ao Centenário tá bom, Gramado. Já fui algumas vezes. Mas o time muito ruim, mas muito abaixo da crítica da imprensa gaúcha, o Caxias, né? E o Caxias que está na Série C. O Caxias fez um baita de um campeonato ano passado na Série C. Fez a melhor campanha, estava o Júnior Rocha, fez um baita trabalho e nas quadrangular final não ganhou nenhum jogo. Não ganhou nenhum. Que pena. E não sei se isso aí acabou desmantelando todo o time. Reformularam. E refletiu na campanha do Caxias no Gauchão agora. Foi eliminado, para mim foi eliminado prematuramente. E agora se prepara para a Série C do Brasileirão novamente, o Caxias, né? E ontem foi a vez do Juventude no Alfredo Jaconi enfrentar o Zequinha, né? O São José do Paz da Areia. Cara, que jogo! Um dos jogos mais empolgantes, eu acho, do Campeonato Gaúcho, hein? Mais empolgante do que o Grenal. O Grenal só foi bom porque o Inter ganhou. Porque se tu olhar o geral do Grenal, seja gremista ou colorado, ele ficou bom no segundo tempo, que o Inter começou a meter um gol atrás do outro no Grêmio. Em 9 minutos o Inter fez 3 gols. Então isso deu aquele ramp no clássico Grenal.
o Grenal motivado, o Grenal movimentado. Não, foi um Grenal assim apático. Não teve uma discussão praticamente, não teve uma jogada mais forte praticamente. Um Grenal assim que não valia nada a título de classificação, de definição de grupo, definição de chave. Talvez só a pontuação geral, né? A pontuação geral ajudou. E agora fez a diferença. Exatamente. Mas não foi aquele Grenal que todo mundo achava que ia ser um Grenal pegado, um Grenal acirrado, com discussão. Claro que a gente não quer discussão em jogo nenhum, mas Grenal é Grenal, né? E aquele ali parecia um Grenal assim de solteiro contra os casados, né? Aquele Grenal foi bem atípico. Foi empolgante, emocionante, bom para nós colorados, que o Internacional meteu 4-2 do Grêmio, né? Então para isso foi bom. Mas fora disso não teve assim aquelas, nossa, que jogão, que Grenal bem jogado, um dos melhores dos últimos anos. Não foi. Já o jogo de ontem do Juventude contra o Zequinha, gente, teve emoções. Eu assisti todo o jogo, né? Eu também assisti todo o jogo porque eu gosto do Juventude. Eu gosto do Juventude. Só que o Juventude, por ser um time que estava na Série A até o ano passado, um time que vai disputar a B esse ano, ganhou com as calças na mão ontem, né? Com um homem a mais, estava perdendo de 2-0 para os caras, né? Estava 1-0, o São José 1 a menos ainda fez 2-0. Até os 33 ali, 34 do segundo tempo tava classificando. 2-0, né? Tava classificando. Aí tomou ali 3 gols, 1 nos acréscimos, deu até luta de judô lá, deu ipom. Deu ipom lá, né? Aí virou uma confusão generalizada, discussão, briga, houve 4 expulsões. Eu acho que o futebol não tem mais espaço para essas violências. Tu vê que o Grêmio, se termina empatado e vai para os pênaltis, o Grêmio leva o segundo jogo para a Arena. Aquele gol do desempate ali, a pontuação geral, o Juventude ultrapassou o Grêmio e conseguiu fazer o segundo jogo, levar o segundo jogo para a Feira de Jacone. Pois é, agora é Grêmio, Juventude, Inter e Ipiranga de Erechim. Primeiro jogo do Inter é lá em Erechim, no Colosso da Lagoa, contra o Ipiranga, agora domingo. E o jogo da volta na outra semana em Porto Alegre. Já o Grêmio faz o primeiro jogo na Arena em Porto Alegre e vai decidir a sua vida, sua sorte para a final, lá em Caxias do Sul, no Alfredo Jacone. Ficou mais difícil para o Grêmio do que para o Inter? Esse jogo em casa com o Juventude para definir pode trazer um pouquinho mais de chance, né, para o Juventude. Porque o Grêmio, na verdade, tem um bom time, contratou bem em casa, né? Mas... E o Juventude já tem aquela situação do ano passado, acho que na semifinal também contra o Grêmio, que teve um lance lá que não deram a favor do Juventude, que eles iam usar isso aí, mas... na verdade é um clássico, né? O Juventude e Grêmio virou não só um clássico, mas virou assim uma rivalidade lá, né? Maior do que Inter e Juventude, né? Quase maior do que o clássico Caju, né? Há uns anos atrás diziam que o Juventude era uma sucursal do Grêmio. E hoje não, hoje tem uma rivalidade muito grande entre as duas equipes. Estão sempre fazendo decisões, né? Sempre jogos pegados, jogos difíceis. O confronto do Grêmio com o Juventude esse ano pelo Gauchão da Arena foi empate 1-1, né? Empate 1-1. Jogo muito pegado, com bastante discussão, cheio de problemas. Ontem, além de nós termos visto um grande jogo pelo Campeonato Gaúcho, entre Juventude e o Zequinha, o São José, eu destaco um lance do fair play do jogador Alisson Safira, do Juventude, quando ele recebe aquele lançamento de 30 metros lá na frente e ele parte em velocidade e o adversário dele também partiu em velocidade para buscar a marcação, fazer o bloqueio e fazer a marcação sobre o Alisson Safira, e o Alisson Safira chegou primeiro na bola e estava já conseguindo fazer a jogada normalmente, que ele chegou primeiro na bola e estava em vantagem no lance. Eu não estou lembrado o nome do jogador do São José, sentiu
a coxa, sentiu uma lesão muscular. Abriu, né? E ele nem no lance foi, ele se jogou no chão já gritando de dor, chorando. E o Alisson Farias, Safira, parou, ergueu as mãos e deixou a bola ir para a linha de fundo. Ele visualizou que o adversário estava com uma lesão, vamos dizer, não era simulação, e deixou o lance. Porque ele podia ter entrado na pequena área com a bola e finalizado a jogada. Podia, né? Ou ter tocado para alguém, alguma coisa ele podia ter feito. Ele levou vantagem de 100%. Né? Mas esse Alisson Safira tem que dar... Eu acho que a Federação Gaúcha de Futebol deveria, não só a Federação Gaúcha, a Federação do Mato Grosso, a CBF, as federações dos outros estados, deveriam implantar troféu Fair Play nas competições. Seria... Né? Esse é um motivo de dar o troféu para o Alisson Safira. O Alisson Safira do Juventude merece um troféu Fair Play, porque não é qualquer um jogador que faz o que ele fez. Se é outro jogador, vai dar uma olhadinha para trás e raciocina rapidamente, dizendo assim, mas será que é verdade ou será que ele está simulando porque viu que está em desvantagem, perdeu para mim na jogada, no lance não chegou, e daí simulou essa lesão? Eu vou fazer o gol, depois o juiz... Vou tirar proveito. Vou tirar proveito, vou fazer o gol, vou tocar a bola para a área, vou fazer a jogada, vou concluir a minha jogada que eu ia fazer. O problema é dele, depois que o juiz vai lá ver, depois que chama o médico, chama a ambulância, chame a maca, mas eu vou fazer a minha jogada aqui, entendeu? Se é outro jogador, talvez pensaria assim. E ele não, o Alisson Safira não. Ele parou, ele olhou, viu seu colega de profissão lesionado, caído, e viu que era uma lesão séria, uma lesão muscular. Ele deixou a bola sair para a linha de fundo, largou da bola, parou e ergueu os braços. Tanto é que o zagueiro eu não estou lembrado também o nome do zagueiro, veio e deu um abraço nele e cumprimentou ele. E a torcida do Juventude começou a vaiar, porque queria que ele continuasse a jogar. Até porque o Juventude estava perdendo, né, cara? Mas eu acho que não tem preço que pague uma atitude de um ser humano. Porque você não pode pensar, não é porque tu é um jogador de futebol que tu tem que ser um animal. Pensar só em ganhar, só ir pra frente, ganhar por causa do dinheiro. No atletismo já teve corridas que na parte final o que estava liderando errou o trajeto e teve atletas concorrentes que não vou tirar proveito, e o cara se enganou e conduziu o cara para seguir. Então não é ganhar a qualquer custo, né? Eu acho que foi muito boa a atitude dele. Você não acha, professor Robson, que as autoridades do futebol no Brasil deveriam implantar esse troféu Fair Play, até porque a gente vê tanta violência no mundo, tanta desgraça acontecer no mundo, e no futebol não é diferente também, né? Acontece tanta coisa ruim no futebol, que nem ontem mesmo, depois de um lance bonito daqueles, que o zagueiro foi lá e deu um abraço e cumprimentou na mão o jogador do Juventude, por mais que a torcida do Juventude vaiou, não entendeu da forma que ele entendeu, né? Depois virou uma pancadaria generalizada no final do jogo. Aí depois foram buscar saber, mas por que deu aquela pancadaria? Porque quando o São José estava ganhando de 2-0, o goleiro do São José se atirava no chão. Pegava a bola e se atirava. Vinha um escanteio, vinha um lance ali, ele defendia a bola e se atirava no chão, pedindo atendimento, fazendo cera, matando o tempo. Tu chegou a ver o lance do terceiro gol, que 2 jogadores do Juventude foram no goleiro e um deles se atirou na frente do goleiro, então, debochando, tirando sarro. Exatamente, foi por causa disso que começou a briga. Eu vi hoje, ele foi ali, se atirava, simulando que não tinha nada. Exatamente, então os jogadores do Juventude provocaram a situação, foram provocar o goleiro que estava certo? Não. Estava errado? Não precisava também ter essa atitude. Não precisava matar tempo, fazer cera e se jogar, e a bola vira e pegava e se enrolava e ficava lá olhando para o juiz, vou ser atendido. Aí o pessoal já queria entrar em campo para dar atendimento no goleiro e ele não tinha nada.
matando o tempo e o Juventude ali enervando a coisa. E aí quando eles fizeram os 3-2, o Juventude fez os 3-2, os jogadores do Juventude foram lá e se jogaram na frente do goleiro. Teve 3 jogadores do Juventude que fez isso. E aí começou a pancadaria. Virou uma desnecessário, coisa, né? Desnecessário, tudo desnecessário. Mas eu quero ficar com a imagem e a atitude do Alisson Safira. Essa é a imagem que eu quero ficar do jogo de ontem entre Juventude e São José. Por isso que eu acho que poderia ser criado, instituído, o troféu Fair Play no futebol. Vai ser muito bem-vindo. Eu acho que seria muito bem-vindo. Uma sugestão. Uma sugestão assim para que, claro que o jogador não vai... Tu vai ver se o jogador está simulando ou não. Porque ali não tinha como ele simular. Porque quem acompanhou o jogo, assistiu o jogo e viu o lance, o defensor do Juventude meteu uma bola, cara, que bola, hein? Lá do seu setor defensivo, lá no campo de ataque. E esse Alisson Safira saiu mais ou menos do meio de campo, em alta velocidade, e o jogador defensor do São José partiu em alta velocidade também para tentar bloquear a jogada. Mas quando ele estava chegando perto do cara, sentiu. Ele botou a mão na perna e saiu pulando e já se jogou. Não foi mais atrás do lance. E o jogador do Juventude olhou, viu que era séria a coisa. Pô, né? Porque ele não ia ter aquela facilidade de fazer aquilo, né? Se o jogador não tivesse machucado, ele sabe disso, né? Então ele fez. Então eu acho que foi uma atitude, um gesto louvável, aplausível do Alisson Safira. E o torcedor, a imprensa está elogiando ele. Eu vi hoje os canais de televisão, a Gaúcha, elogiando ele, aplaudindo ele por essa atitude, por uma atitude honrosa, uma atitude de homem, de atleta, de parceiro, de companheiro, de profissão, né? E tanto é que o zagueiro veio lá dar os parabéns para ele. Então eu acho que isso ainda cabe no futebol, essas coisas, né? O ano passado teve um lance muito parecido no futsal do Rio Grande do Sul, acho que na Série Ouro. Tanto que o narrador estava lá pro cara, se consagra, o goleiro caiu, se machucou. E o cara veio sozinho para fazer o gol, viu que o goleiro estava machucado. Acho que era Cauê, se não me engano, o cara. Te consagra, Cauê. E ele fez bem parecido, chutou a bola para fora de propósito. Todo o time adversário veio lá parabenizar ele pela atitude. Então, parabéns, né? Eu fico assim, sabe, até arrepiado, né, de ver uma atitude de um jogador assim, porque é difícil um jogador ter uma atitude dessa, né? Muito difícil. Ainda mais naquele momento, já 35 do segundo tempo praticamente, o Juventude correndo atrás do prejuízo, sendo eliminado do Campeonato Gaúcho, em casa com um homem a mais, e aí um lance daqueles e o cara não tirar proveito, não ir para cima para fazer o gol, ou para deixar alguém em condições de fazer o gol, devido à lesão do seu adversário. Cara, isso não é qualquer um que faz. Então tem que aplaudir, a federação tinha que dar um troféu para esse jogador do Juventude, merece o troféu Fair Play, e que de repente se pense para o ano que vem, para as competições futuras, criar um troféu Fair Play nesses casos, nessas atitudes que algum jogador pelo Brasil afora aí possa ter. Mas com tudo isso, o Juventude foi herói, foi guerreiro, foi valente. Quando eu mesmo cheguei até a comentar para a Sandra, se foi o Juventude. O Juventude vai lá e vira para 3-2, cara. Né? E se classificou. E também tem que dar os parabéns para o árbitro da partida, que foi impecável. Um jogo difícil, né? Dificílimo. Aquele árbitro lá é do interior do Rio Grande do Sul. Tu viu que depois do jogo, não sei se chegou a ver esse lance, que ele tinha dado o cartão vermelho errado. Ele foi lá e olhou o VAR chamou ele depois do jogo. Depois que os caras tinham até saído. Ele trocou o cartão vermelho para um jogador de Juventude, ele deu errado. Era o número 7 do Juventude que ele tinha expulsado. Que não era para ser expulso. E aí ele foi lá e corrigiu. Aí ele tirou o cartão vermelho do número 7 do Juventude, que eu não me lembro o nome do jogador, e deu para um outro jogador também do Juventude.
mas foi para um outro jogador que ele deu o cartão. Então, atitudes assim, louvável, atitudes de verdadeiros cidadãos, né, de homens, que a gente tem que falar aqui e aplaudir. O zagueiro que sofreu a contusão foi o Dinei. Dinei? É. Será que é o Dinei aqui da guarda, aqui de Lucas? Eu acho que não, né? Não, né? Ele não corria daquele jeito, né? O Acho Dinei que não não. corre mais daquele jeito, né? Não consegue mais, né? Não. Né, Dinei? Um abraço pra ti. Então, pois é, o jogador Dinei que saiu na maca, saiu machucado, uma lesão muscular, abriu, né? Não tem, é terrível, né? O cara para na hora. E o jogador Juventude foi uma atitude de homem, de parceiro, de amigo, de um verdadeiro profissional do futebol. Bom, agora nós vamos ter o seguinte, né? Sandra, vamos lá com os horários das semifinais do Gauchão. Fala aí pra nós. Chama pra lá. Sábado, às 14, dia 14, aliás, às 16h30, Grêmio e Juventude, transmissão pela RBS Premier. Daí tem e domingo, Ipiranga e Inter às 20h30. Pelo Sport TV e Premier. Sábado, repete aí, sábado, Grêmio e Juventude na Arena em Porto Alegre. Transmissão da RBS TV e Premier. Que horas? 16h30, de Brasília, né? 16h30 de Brasília, 15h30 aqui no Mato Grosso. E no domingo, às 20h30 no Beira-Rio. Ipiranga Não, no Beira-Rio não, é em Erechim. Erechim, Ipiranga e Inter. No Colosso da Lagoa. Domingo às 8h30 da noite. 7h30 para nós aqui. Aí tem mais jogos aqui, mas as descenso, né? Não, aí é os que brigam para não ser rebaixado no Gauchão. Pois é, e aí, Robson, o que você acha? Campeonato Gaúcho, ninguém pode escrever jogador mais. O Grêmio até anunciou 2 argentinos ontem, mas não pode escrever no Gauchão, só no Brasileiro e nas outras competições pela frente. Tá mais pra Inter, tá mais pra Grêmio esse Gauchão? Cara, eu acho que vai acabar passando os dois por um Grenal, para ser Grenal a final, né? Mas vou torcer muito pro Juventude eliminar o Grêmio. O Inter tá tentando bicampeonato, né? Mas eu acho que, assim, na teoria o time do Grêmio é mais forte pelas contratações e tal, na teoria. Mas pelo início de trabalho dos dois técnicos, parece que o Pesolano conseguiu tirar mais da equipe do Inter. Acertou melhor, organizou, conseguiu trabalhar melhor, né, do que o Luiz Castro. Só a recuperação do Borré já é meio time, né? Puxa, ele ano passado estava mal, sem confiança, errava jogadas fáceis, estava sem confiança, né? E voltou a jogar. E aí eu acho que vai o mérito do Abel, que está ali organizando, conversando, dando moral, sabe, lidar com essas situações. Com certeza, o Abel é muito importante nesse processo do Internacional aí, né? E o Grêmio tem um grande centroavante, né? Que faz gol de tudo que é jeito, né? Mas parece que não está sendo suficiente para conseguir elevar o nível técnico do time e as vitórias, né, necessárias. Tudo bem, meteu 5 no Botafogo, aquela história e papapá, e agora agora deslanchou, é o melhor time do mundo, virou Barcelona dos Pampas. Não, mas não é bem assim, né? Eu tenho um cara ali no Grêmio que eu gosto muito de ver jogar, que é o William. E eu acho que ele não estava ainda na melhor forma, né? Mas mesmo assim, ele tem que ser titular do time do Grêmio. E teve vários jogos que ele ficou no banco. No próprio jogo contra o Botafogo, ele e o Amuso estavam no banco. Só entraram no segundo tempo e foi quando virou o jogo. Mudou o Grêmio, né? Então Mudou assim, o Grêmio, né? Ele, o Arthur, que joga muita bola no meio, os dois têm que estar jogando. Claro que se ficar no banco vai ser melhor para os outros times. Mas assim, tecnicamente, o William é titular do time do Grêmio. Eu também acho.
Bom, gente, então o Gauchão está em aberto, né? Não dá para dizer quem vai ser campeão. Até pelo... Você acha que é mais difícil, ficou mais difícil para o Grêmio, que vai enfrentar o Juventude em 2 jogos, e o segundo jogo vai ser em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, do que o Internacional, que tem 2 jogos contra o Ipiranga de Erechim. O primeiro jogo é domingo lá no Colosso da Lagoa, em Erechim, e o Inter decide no Beira-Rio. Eu acho que assim, o Ipiranga já teve times mais fortes, né? Eu acho que do ano passado para cá decaiu bastante. Porém, o Ipiranga eliminou o Caxias fora de casa, em jogo único. Então, eu acho que vai passar muito pelos primeiros jogos, né? O Inter, acho que segurando o empate ou ganhando o jogo na ida. E o Grêmio joga em casa, então vai ter que fazer resultado em casa. Se deixar para definir no Alfredo Jaconi, fica mais complicado. É mais difícil, né? É. E o Juventude tem um bom treinador, né? O Barbieri, o Maurício Barbieri, é um bom treinador, que treinou o Bragantino, treinou times de Série A do Brasileirão até pouco tempo, né? Tá fazendo um bom trabalho, tanto que eles só perdem pontos corridos ali no Campeonato Gaúcho pro Inter. Então fez a segunda melhor campanha na fase classificatória e junto com as quartas de final, né? Exatamente. O Gauchão está em aberto, né? Eu não sei, eu imagino que o Inter vai estar na final. Eu imagino, né? Eu acho que o Inter, mesmo que o Inter não vá se dedicar 100%, porque o jogo do Inter, domingo lá em Erechim, o Inter vai com um time alternativo. Já está dito, já está falado, já está definido, que o Inter não vai com o time titular, não vai com o que tem de melhor, vai com um time alternativo. Em Porto Alegre, no jogo da volta, eu imagino que por ser em Porto Alegre, no Beira-Rio, o Inter, dependente do resultado que acontecer lá em Erechim, eu acho que o Inter vai botar força máxima no Beira-Rio. Né? É que esses dois times, tanto o Inter como o Grêmio, tá tendo que administrar o início do brasileiro, né? E o Inter não iniciou bem o brasileiro e na sequência pegou dois jogos difíceis, Flamengo e Palmeiras, que aí tu vai com força máxima no Campeonato Gaúcho, aí já tem que jogar na sequência dois jogos do brasileiro, então tem que administrar isso. Exatamente. Pois é, então essa é a situação de momento que o Inter vive, né? E o Ipiranga não tem nada a perder, né? O Ipiranga é franco atirador, né, cara? Que vier é lucro. Que vier é lucro, exatamente. Eu acho que o fato do Ipiranga ter passado pelo Caxias já foi uma vitória para eles também, né? Ter eliminado o Caxias num jogo único lá em Caxias do Centenário, né? Então acho que agora o que vier é lucro para eles. Mas eu acredito muito na força do Internacional, na força do Beira-Rio, e que o Inter vá sim eliminar o Ipiranga e vai para a final do Gauchão, ou contra Grêmio ou contra Juventude. Mas o Grêmio e Juventude é um jogo bem complicado, né, cara? Se o Grêmio não vencer pelo menos uns 2-0 em Porto Alegre, eu acho que depois lá em Caxias é difícil dele fazer um bom resultado. Mais lá, complicado. Né? Mais complicado, né? Pode dar Juventude e Inter, né? Pode dar Juventude e Ipiranga, pode dar Grêmio e Juventude. Aliás, desculpa, Grêmio e Ipiranga, né? Já deu o Grêmio e Ipiranga uns 2-3 anos atrás, O Grêmio né? foi campeão, né? Que o Grêmio foi campeão em cima do Ipiranga de Erechim, né? Já aconteceu essa decisão do Gauchão, né? Não é impossível acontecer de novo. O futebol é futebol, né? E ainda falando sobre o futebol gaúcho, porque aqui só tem Colorado hoje, né? 3 Colorados, né? Então é o seguinte, né? Tem que aproveitar. Aproveitar, né? O Internacional ainda não anunciou oficialmente no seu site, mas a imprensa gaúcha dá como certa as contratações de 2 jogadores que vêm do Bahia, do grupo da SAF do Bahia, do grupo City, né? É uma negociação direta com o grupo City. É o Kaique, atacante de 22 anos de idade, joga pela esquerda, joga pela direita,
É um jogador versátil, um jogador que foi vendido do futebol brasileiro para o futebol europeu há alguns anos atrás, não faz muito tempo, por um preço de, eu acho que foi 14 milhões de euros. Uma das vendas mais caras do futebol do Nordeste, né? E acabou retornando para o Brasil e hoje a imprensa gaúcha já deu como certo e anunciou a contratação do Kaique, que vai por empréstimo para o Internacional até o final do ano. Vai emprestado com passe fixado e direito de compra do Internacional. O jogador vai com passe fixado, X milhões, e o Inter tem a preferência da compra, de exercer o poder de compra quando chegar o final do ano. E o Inter também não anunciou, mas a imprensa gaúcha anunciou a contratação do Matheus Bahia, lateral esquerdo, que é do Bahia, do grupo SAF, do grupo City, que é a SAF do Bahia, e que jogou o Brasileirão do ano passado pelo Ceará, emprestado pelo Ceará. Escalei ele em alguns cartolas. Ah, é? É bom jogador, não É é? regular, acho que para compor o grupo. Acho que não vem para ser titular, né? Ele veio para disputar posição com o Bernabé, que o Bernabé não tem um lateral reserva, substituto hoje, né? É o Bernabé e o Bernabé, né? Então, e tu sabe que o Bernabé alterna boas partidas e outras nem tanto. Fez um golaço agora, né? Golaço de Champions League, né? Aquilo ali, se marcar um gol daquele tamanho ali numa decisão de Copa do Mundo, você vira craque, você vira herói, né? Então eu acho que é um gol para ficar na história e para fazer o DVD do rapaz, né? E para virar vinheta de chamada da RBS TV lá no Rio Grande do Sul, né? Kaique e Matheus Bahia no Inter, dois jogadores emprestados até o final do ano, estipulado valor de compras e preferência do Internacional. Eu acho que vem suprir duas necessidades que o Inter precisa, né? Mais um atacante e agora mais um lateral para brigar por posição com o Bernabé na lateral esquerda. Dentro do que a diretoria se propôs na questão de orçamentária, eu acho que as contratações do Inter vão ser bem pontuais e com atletas que não sejam um valor tão exorbitante de salário, né? Porque o próprio Abel, o Fabinho, né? Soldado falaram que o Inter não está, e a gente sabe muito bem na parte financeira, né? Então não vai ter uma contratação assim de fechar o aeroporto, né? Tu vê, ele é só soldado e olha o que ele está fazendo. Imagina se ele fosse um coronel. Isso aí, gente. Então tá. E o Inter ainda não para por aí na questão contratação. O Internacional deve anunciar nos próximos dias um zagueiro, um xerifão na zaga. Aí, segundo informações que eu tenho, é que o Inter vai buscar um zagueiro a nível de titularidade. Vai jogar junto com o mercado, será? Muito provável junto com o Vitor Gabriel ou mercado. Mas talvez com o outro zagueiro lá, o Félix Torres, né, que estão tentando ver se ele vai ser o titular. Mas o Inter tá assim no mercado, né? Eu tenho alguns nomes já que o Inter chegou a comentar, mas não tem nada definido ainda. Então acho que mais uma contratação, o Inter fecha o elenco. Vai ser um bom elenco, eu acho, né, pro Brasileirão, né? E que faça uma campanha melhor que o ano passado. Qualquer coisa melhor já tá bom, né? O torcedor sofrimento. Bom, gente, pelo Campeonato Brasileiro, olha aí o Brasileirão, terceira rodada, hoje abre com Vitória da Bahia, às 21h30 de Brasília, e Flamengo. O jogo vai passar na Sport TV, tá, pessoal? O Biro deve estar lá assistindo já. Não, o Biro nem veio no programa para assistir o jogo, né? Então tá lá na concentração. Concentração, numa pipoquinha. O Biro leva a vida que pediu para Deus, né? Pela pré-Libertadores, hoje, no mesmo horário, 21h30,
Deportivo Táchira enfrenta o The Strongest. Esse já é, se eu não estou enganado, é o jogo de volta já, né? Sim. Desportivo Táchira. Nem estava sabendo que já estava na pré-Libertadores. É pré-Libertadores. É a pré, porque depois dessa que vai entrar os brasileiros, né? Os brasileiros que estão na pré. Na fase de grupo, né? Ainda não é fase de grupos. Vai entrar os brasileiros na pré, tipo Corinthians. Que não classificaram direto, vão pegar esse vencedor aí. Exatamente. 2-1 pro Strong. Destrongou o outro time. O jogo de ida, né, Sandra? Isso. 2-1 pro The Strong. Isso. Sobre o Deportivo Táchira. E agora o Deportivo Táchira joga em casa. Tá bom? Vamos acompanhar e amanhã a gente traz a informação aqui para vocês. Pessoal, vamos falar um pouquinho do Campeonato Mato Grossense rapidamente, para nós encerrarmos o programa. O Campeonato Mato Grossense é o seguinte, pessoal. O Luverdense, como se classificou em primeiro, e o Misto em segundo, estão no camarote. Estão no camarote. Eles já estão na semifinal do Mato Grossense. Na semifinal. E os outros 4 estão brigando para chegar lá. E amanhã nós vamos ter o jogo do Operário, o COV, em Várzea Grande, contra o Nova Mutum. É jogo de ida e volta? É jogo de ida e volta. Aliás, desculpa, é jogo seco. É Só jogo único, só é ida. mata. Só ida, é mata. Não é mata-mata. É jogo só de ida. Quem passar de Operário Várzea Grandense, o COV, e Mutum, que joga amanhã, o que passar vai pegar um misto na semifinal. Aí é 2 jogos, ida e volta. O misto e o Luverdense vão sempre decidir em casa a partir de agora, por ter feito melhor campanha que todo mundo, no geral. Né? Na verdade, o Luverdense decide em casa se chegar no final. Até a final. O misto, se for para a final, vai decidir fora de casa. Se for contra o Luverdense. Se for contra o Luverdense, exatamente. Na quinta-feira, nós vamos ter em Sinop, no Gigante do Norte, o Sport Sinop enfrentando o Cuiabá. O Cuiabá tem usado força máxima nos jogos? Mas máxima da máxima. O que tem de melhor o Cuiabá está usando desde o começo, não poupou ninguém. Sabe, às vezes... mas assim, dá para se dizer que o Cuiabá vem para o que tem de melhor no Campeonato Mato Grossense. Não está vindo com time sub-20, com time alternativo, com reserva, não. Está botando o que tem de melhor para aquele jogo. No momento. E é jogo único lá em Sinop na quinta-feira. Tu acha que Sinop, jogando em casa, diante dos seus 800 torcedores, e por já ter ganhado no Cuiabá, lá em Cuiabá, 1-0, tá com moral. O que tu acha que vai dar? Eu acho que o Sinop surpreendeu, né, nesse campeonato, né? Porque teoricamente ele entrava para não cair ou ser um dos últimos ali. E classificou e está levando vantagem de jogar o jogo em casa. Então pode surpreender de novo. Ficou na frente do Cuiabá na classificação geral, né? Ficou na frente do Cuiabá, então joga contra o Cuiabá em casa, quinta-feira de noite. E aí o Luverdense está de olho nesse jogo, porque quem passar desse jogo, Sport Sinop e Cuiabá, é o adversário do Luverdense na outra semifinal. E aí, seja Cuiabá ou seja Sinop, o primeiro jogo é fora. Pela logística seria melhor seria o Sinop passar. Não só pela logística, mas técnica também. Eu acho que tecnicamente é um time menor, né? Aí joga em Sinop e decide em casa. Mas se for o Cuiabá, da mesma forma, faz o primeiro jogo no domingo, agora domingo que vem. Esses jogos estão sendo na Arena? Não. Na Arena Pantanal. Se for o Cuiabá, primeiro jogo na Arena domingo e no outro final de semana aqui em Lucas do Rio Verde. O Luverdense decide a vaga para a final. Então o Luverdense está
A final é Três. 2 jogos? 4 jogos do título? A final é 2 jogos também. Então é 4 jogos. 4 jogos do título. O Luverdense está a 4 jogos do título. Vamos estar torcendo É. para que... E o Luverdense é tricampeão estadual e nenhuma decisão foi no Paz das Emas. Todas foi disputada fora. A primeira decisão do Luverdense foi contra o Araguaia, lá em Araguaia. A segunda vez que o Luverdense decidiu o título foi em Cuiabá. E a terceira vez que o Luverdense decidiu o título foi em Sinop, 2016. Então pode ser campeão pela primeira vez jogando a final em casa. É, exatamente. Vamos... Esse é um detalhe, uma curiosidade na verdade, né? Podendo dar a volta olímpica em casa. Podendo então. fazer a volta Mas olímpica claro, em casa. respeitando todos os adversários. Claro, claro. Mas podendo dar a volta olímpica em casa diante do seu torcedor, né? Esse otimismo todo, quem tem é a imprensa, né? O Luverdense tem os pés no chão. É, torcedor também. Não, com certeza, o torcedor está eufórico, está empolgado, né? Nós aqui também empolgados e falando isso, né? Mas nós temos essa liberdade de falar. Lá dentro do clube é concentração total e foco no jogo a jogo. Que para ti chegar na final, tu tem que passar pela semifinal, né? E vai ser uma semifinal muito difícil para o Luverdense. Muito difícil. Por mais que ele vai decidir em casa, mas eu acho que vai ser muito difícil, independente de ser o Sinop, o Sport Sinop ou de ser o Cuiabá. Mas eu boto numa dificuldade maior se for o Cuiabá. Porque é o Cuiabá. Camisa pesada, um time organizado, um time de Série B de Brasileirão. É melhor. Por tudo isso, né? Eu boto, as dificuldades vão ser bem maiores se for o Cuiabá. Mas o Luverdense já venceu o Cuiabá aqui, né? Na abertura do estadual. O Sport Sinop foi a Cuiabá e venceu o Cuiabá lá dentro da Arena Pantanal. Então não é um bicho de 7 cabeças. Não é impossível, não é difícil de vencer o Cuiabá. Tem que ter concentração, foco e pegada, né, cara? Dá para acontecer. Bom, para fechar de vez aqui o programa, 19h20 já, né? Dizer que o Misto e o Flamengo vão se enfrentar na quinta-feira, dia 12/2, pelo Campeonato Brasileiro Feminino pela primeira rodada. O Misto está no Brasileirão Feminino da Série A. Tá? Está na Série A do Brasileirão Feminino. O Misto vai enfrentar o Flamengo em Cuiabá, na Arena Pantanal, dia 12, na quinta-feira, às 21 horas de Brasília. Depois vamos ter Palmeiras e América Mineiro na sexta-feira, Atlético Mineiro e Corinthians. No sábado tem Fluminense e Vitória, Botafogo e Juventude, Bahia e Cruzeiro. No domingo, Bragantino e Ferroviária. E na segunda-feira, Santos e Grêmio. E ainda na segunda, o Internacional, 20 horas no Beira-Rio, dia 16/2, contra o São Paulo. Isso aqui, gente, é futebol feminino, tá bom? Futebol feminino. Vamos às matérias então, Sandro? Vamos rodar aí o professor Zé Roberto, técnico da Seleção Brasileira de Vôlei. Um dos maiores técnicos. Estive lá no fórum. Tu esteve lá no fórum? O que dá pra falar? Ah, cara, é um cara assim que eu sou fã. Tu imagina que ele tem apenas 5 medalhas olímpicas. Só 5. 3 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze. E ele é o único técnico no mundo que foi campeão com a seleção masculina e com a seleção feminina. Olha o currículo dele. Professor de educação física, a palestra dele foi sensacional. Olha, inspiradora. E um cara aí que já está muitos anos à frente da seleção feminina. E para tu se manter em alto nível durante muito tempo, não é fácil. Não. E eu sou muito fã do trabalho dele, acompanho há muito tempo. E tu receber um cara desse aqui em Lucas do Rio Verde, então assim, parabenizar, né, a Secretaria de Esporte, a Prefeitura, por ter trazido esse fórum. Teve outros professores que vieram palestrar aí, e muito, muito bom.
parabenizar aí o Jackson, o André, o prefeito, o Miguel, todo mundo que contribuiu para esse evento vir aqui para Lucas. Tinham 53 municípios inscritos no fórum de Mato Grosso. Então quer dizer que muita gente veio e um detalhe, sem custo algum, não foi cobrado a inscrição. Através dos patrocinadores, o Sicredi, que era um dos parceiros, disponibilizou trazer esse evento para cá. Que bacana. Que bom esse teu depoimento, muito importante. Coloca aí, Sandro, vamos lá, vamos ouvir o grande Zé Roberto, professor, técnico e invejável o currículo dele, né, no voleibol brasileiro, né, voleibol mundial. Fala aí, Zé Roberto. Pode. Conversar com o Zé Roberto, essa sua vinda para Lucas do Rio Verde, para falar sobre Fórum do Esporte. O que consiste essa palestra? E eu sei que você faz palestra em todo o Brasil, e eu acho que Lucas está tendo uma grande oportunidade de poder tê-lo pela primeira vez aqui conosco para falar sobre o esporte. Nós vivemos numa região onde o esporte cresce cada vez mais e nós temos aqui o apoio 100% da Prefeitura, da Secretaria de Esportes, enfim, o município pujante também do esporte. Seja bem-vindo a Lucas do Rio Verde e também obrigado por dar essa atenção para a imprensa e para a nossa primeira vez. Estou participando do Fórum do Esporte e falar um pouco de sonho, né? Que a gente sempre pensa muito em sonho de vida, vitória, derrota, construção de times. E o que a gente precisa do esporte como uma ferramenta transformadora de vidas. Isso é uma possibilidade bastante grande que a gente tem. São projetos que existem, eu estava conversando com a Tereza, que tem um projeto bacana aqui no masculino, eu tenho o mesmo projeto de madeirinho feminino. Investir em pessoas, fazer com que essas pessoas tenham oportunidades, que elas cresçam, que elas se desenvolvam. A gente não trabalha para que elas sejam só campeãs de vôlei, jogadores de seleção nacional, mas que elas sejam pessoas do bem, que elas tenham oportunidades na vida. Então a gente, na realidade, não vai falar só de esporte, a gente vai falar sobre isso, sobre também vitórias e derrotas, ciclos da seleção nacional, os desafios que a gente teve e que a gente vai ter pela frente. Então tem alguns assuntos aí para a gente falar hoje e depois abrir para perguntas para poder ver se alguém tem alguma curiosidade para saber. Eu estou feliz de estar aqui e honrado. Esse segmento de perguntas e curiosidades do povo nessas suas andanças pelo Brasil afora, o que é mais comum as pessoas te perguntarem? O que é mais fácil, treinar masculino ou feminino? Essa é a pergunta. A maioria das vezes eu recebo essa pergunta. E aí a gente vai falar sobre isso também nesse nosso bate-papo, para dizer o que é a diferença, porque eu sempre falo que o nome do esporte é o mesmo, vôlei, futebol, mas o treinamento difere do masculino e do feminino, a forma de comportamento também dos técnicos, jogos, é muito mais direto do masculino, né? O feminino requer um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de outros profissionais estarem ajudando nas atividades para poder desenvolver o grupo. Então tem grandes desafios aí, mas eu acho que hoje, por exemplo, posso dizer para o senhor que eu não trocaria o meu time feminino por nenhum outro. Eu estou tão, acho que já familiarizado com o voleibol feminino, eu não sei se eu voltaria para o voleibol masculino. Muito bem. Muito obrigada, Zé. Falando com o secretário de Esportes, André Matos, sobre o primeiro Fórum do Esporte que aconteceu em Lucas do Rio Verde, final de semana, André. Falando sobre a realização desse evento, como que aconteceu, enfim, qual a avaliação que você faz hoje desse primeiro Fórum do Esporte em Lucas. Isso mesmo, né? Ontem encerramos aí esse ciclo aí dos 3 dias de palestras do primeiro Fórum de Lucas do Rio Verde. Passou muito das expectativas que a gente imaginava. 400 pessoas praticamente
participando do curso efetivamente, aí de quinta-feira até domingo, até sábado. São 14 palestrantes de alto renome do nosso Brasil inteiro. Fechamos aí com José Roberto, né, um dos multicampeões do voleibol feminino, né? Torcer para que ele consiga obter mais resultados positivos e com certeza acho que a gente conseguiu fazer algo histórico no Lucas do Roberto, conseguiu fazer algo que vai marcar realmente o esporte em todo o estado e tentar incentivar outras pessoas ou outras cidades a poderem fazer também palestras e cursos como esse, para que a gente possa trazer conhecimento aqui para a nossa região, já que esses palestrantes normalmente ficam nos grandes centros do nosso país aí, e agora a gente consegue ter a possibilidade de trazer um pouquinho desse conhecimento para os nossos profissionais aqui do Norte do Mato Grosso. André, eu sei da importância desse fórum, e o que dá para pôr em prática, sair da parte teórica do curso e para a parte prática agora, através de todo o calendário que vocês têm pela frente em 2026? Isso mesmo, né? A gente trouxe várias áreas, né? Tanto a área escolar como a área de treinamento, motivacional, psicológica, questão de legislação. Então, assim, eu acho que a gente acaba pegando um pouquinho de cada uma, vendo o que estava fazendo já, tentando, às vezes, reestruturar a Secretaria do Esportes, desde análise de dados de crianças, que eu acho que é uma das metodologias mais importantes que a gente vai procurar agregar aí durante o ano de 2026 na Secretaria de Esportes, mas tem muitas particularidades assim que de cada modalidade que provavelmente cada professor vai utilizar aí na sua área, na sua sala de aula, no seu espaço de trabalho, em toda a região que ele voltou para o seu local onde ele vive. Mas eu acredito que a Secretaria de Esportes vai mudar, alterar algumas leis dentro da legislação, acrescentar algumas coisas que sejam mais segurança para o atleta quanto para a secretaria, mas também algumas modalidades aí, como as escolinhas esportivas, que a gente pode às vezes estruturar um pouco melhor ela. Isso aí, gente, boas entrevistas, né? Com o Zé Roberto, técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, e também com o secretário de Esportes, André Matos, falando sobre esse fórum do esporte, né? Que foi realizado aqui em Lucas do Rio Verde. Foi uma competição muito importante, né, professor? Que uniu aí e reuniu muita gente da área do esporte, treinadores, como no teu caso, eu acho que foi uma coisa assim de suma importância para enriquecer ainda mais o currículo de vocês, né? Então, como o secretário falou aí, além dos técnicos, vieram professores, doutores falando na área da educação física escolar, no treinamento, temas mais variados, né? Profissionais muito estudiosos que vieram contribuir com os profissionais da área de educação física, né, trazendo planejamento, trabalhos que podem ser utilizados em faixa etárias diferentes, né, desenvolvimento das crianças. Então vai agregar muito, né, para quem esteve participando no seu dia a dia, poder estar utilizando essas informações que foram passadas, né? Com certeza. Muito bem, gente. Depois de ouvirmos aí o Zé Roberto, que esteve em Lucas do Rio Verde palestrando, ministrando uma palestra muito importante nesse Fórum do Esporte, e outros palestrantes que aqui estiveram no final de semana nessa organização desse Fórum do Esporte em Lucas do Rio Verde pela Secretaria de Esportes, com apoio da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, do vereador Jackson Lopes. Isso foi muito importante para o município, para os desportistas da nossa cidade. Vamos agradecendo aí, professor Robson, um abraço, obrigado por ter vindo aí. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui conversando sobre esporte, né? Agradecer o pessoal que está nos acompanhando em casa e deixar o convite para quem quiser participar do tênis de mesa. Os treinos retornam para todas as crianças e adolescentes no dia 18, lá na escola Márcio Chabate, tá? Então o convite está feito, agora é só nos procurar lá, programa Viva Lucas, e começar os seus treinos. Isso aí. Professor Robson Garcia voltando ativa, trabalhando aí já com as escolinhas, com a Escolinha do Verde, com também a associação aí do tênis de mesa. Fim do mês 2021 desse mês tem
primeira etapa da competição de um campeonato estadual em Cuiabá. Lá vão estar representando o Lucas do Rio Verde, a professor Robson e os seus atletas, né, do tênis de mesa. Desejar boa sorte para eles aí. Sandra, tchau e até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Obrigado a todos que nos acompanharam. E amanhã a gente estará aqui novamente, se Deus quiser. E Ele vai querer, né, gente? Ficamos por aqui. Que Deus, Nossa Senhora e São José abençoe a todos nós, a todos vocês. E o programa logo mais às 20 horas, daqui a pouquinho, menos de meia hora, vai estar no YouTube, tá, gente? Nesse canal aí, professor, youtube.com/primeiro tempo LRV. Vou lá assistir. Assista lá o programa no YouTube daqui a pouquinho mais então, tá bom? Um abraço, até amanhã, uma ótima noite a todos.